Imagine que neste exato momento, o próprio Espírito Santo deseja sussurrar algo ao seu coração, mas você ainda não aprendeu a ouvir com clareza. Essa é a maior dor de muitos cristãos. Oram, falam, clamam, mas sentem um silêncio pesado como resposta. E aqui está o choque. Não é o Espírito Santo que se esconde. Somos nós que ainda não aprendemos a linguagem dele. Andrew Murray dizia que a vida devocional é como uma escola, e o Espírito Santo é o mestre invisível. Se você deseja de verdade aprender a se comunicar com ele, precisa estar disposto a esquecer os velhos hábitos de orar apenas por obrigação e entrar numa dimensão viva, onde cada palavra é ouvida, cada silêncio é sagrado. Antes de continuar, quero que você comente agora: eu quero aprender a ouvir. Esse é o sinal de que seu coração está abrindo a porta correta. Você já percebeu que muitas pessoas acreditam que a oração é simplesmente falar sem parar? Essa é a primeira prisão que Murray desmonta. O Espírito Santo não se comunica com barulho, mas com um sussurro profundo no silêncio da alma. E esse silêncio não é ausência de palavras, mas presença pura. Quantas vezes você já se pegou repetindo orações automáticas, sem sentir nada? Isso acontece porque você fala demais e escuta de menos. O segredo está em inverter a ordem. Começar escutando e depois deixar que as palavras surjam como resposta da presença de Deus. Essa é a primeira chave que liberta você da oração mecânica para a oração viva. O terceiro impacto que você precisa absorver é que não existe fórmula mágica para ouvir o Espírito Santo. O que existe é disposição. Murray dizia que só se aprende oração orando. Isso parece simples demais, mas é uma revolução. Você não precisa esperar o momento perfeito, não precisa sentir-se santo o suficiente, não precisa ter a disciplina de um monge para começar. Você só precisa se sentar, fechar os olhos e dizer: estou aqui. Nesse instante o Espírito Santo já se move, porque ele não espera perfeição, ele espera entrega. Pense nisso. Quantas vezes você adiou sua intimidade com Deus porque acreditava que ainda não estava pronto? Esse adiamento é o que te afasta, não a sua fraqueza. Agora respire fundo. Imagine que, ao inspirar, você está acolhendo a presença do Espírito Santo. Ao expirar, você está entregando toda a ansiedade e preocupação. Esse pequeno ato, tão simples, já abre a frequência da alma para captar o invisível. Murray chamava isso de disciplina espiritual, mas não disciplina rígida, e sim uma forma de alinhar o coração. Enquanto você respira assim, perceba, seu corpo acalma, sua mente desacelera, e a consciência de que Deus está presente começa a se tornar mais real do que os pensamentos que antes te atormentavam. Essa prática é uma das mais eficazes para romper a barreira que impede você de sentir que não está sozinho. Um dos maiores erros que você pode cometer é acreditar que o Espírito Santo só fala em momentos de culto, louvor ou oração pública. Essa é uma ilusão. O Espírito fala em cada instante, até no silêncio de lavar a louça ou no barulho da rua. Andrew Murray afirmava que a vida devocional não é um evento, mas um estado contínuo. Isso significa que você pode conversar com ele agora, enquanto escuta este vídeo. Experimente perguntar dentro de si: Espírito Santo, o que você quer me mostrar neste momento? Apenas isso. E então permita que a resposta venha em forma de paz, de clareza, ou até mesmo de um pensamento que você não esperava. O próximo passo é derrubar o orgulho escondido. A comunicação com o Espírito Santo exige humildade cristã. Murray sempre enfatizava: o coração orgulhoso é incapaz de ouvir porque acredita que já sabe o suficiente. Mas o Espírito fala apenas com quem se faz pequeno. Lembre-se, Jesus disse que precisamos ser como crianças para entrar no reino. Então pergunte-se: será que você ainda está tentando controlar a forma como Deus deve falar com você? Se sim, talvez essa seja a muralha invisível que está bloqueando a voz divina. O convite é simples:
Desça do trono do controle e permita que o Espírito Santo conduza o diálogo. Outro ponto essencial: não confunda emoção com presença. Muitas pessoas buscam arrepio, choro, sensação forte, e quando não sentem nada, acreditam que Deus não está ali. Murray corrigia esse erro dizendo que a fé precisa vir antes da emoção. A comunicação com o Espírito não depende do que você sente, mas do que você crê. Se você crê que Ele habita em você, então Ele está presente, mesmo quando a alma parece seca. Essa é uma das maiores lições de maturidade espiritual. Caminhar pela fé e não pelas sensações. Quem se ancora nisso nunca mais vive escravo de altos e baixos. Agora, visualize-se sentado num quarto silencioso. Imagine que você fecha os olhos e diz: Espírito Santo, eu não quero apenas falar, eu quero ouvir. Nesse instante, você se torna como Samuel, quando ainda menino respondeu: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Essa postura interior é mais poderosa do que qualquer palavra rebuscada. Não importa se sua oração dura 2 minutos ou 2 horas, o que importa é a sinceridade dessa entrega. Faça esse exercício agora mesmo, ainda hoje. Reserve um momento e apenas pratique o ouvir. Esse é o ponto em que a comunicação deixa de ser teoria e se torna experiência. Muitos acreditam que precisam de livros, métodos ou grandes mestres para aprender a orar. Mas Murray dizia: o maior livro é a própria presença do Espírito. Sim, autores, devocionais, ensinos são importantes, mas eles só apontam para o real encontro. É como alguém que fala sobre o sabor do mel. Nada substitui o ato de provar. Da mesma forma, nada substitui a experiência direta com Deus. Então, não confunda a instrução com o encontro. Use os livros para inspirar, mas vá além. Mergulhe na prática viva da oração profunda. Uma das chaves mais esquecidas é a constância. Você não se comunica com o Espírito Santo de forma clara, apenas num momento isolado. É como cultivar uma amizade. Quanto mais tempo juntos, mais fácil se torna compreender até o silêncio do outro. Murray chamava isso de devoção diária. Imagine isso. A cada dia, você abre um pequeno espaço para estar com ele, como quem rega uma planta. Com o tempo, essa planta cresce, floresce e dá frutos. Essa é a promessa de Jesus em João 15. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Aqui está uma revelação que pode incomodar. Muitos oram pedindo coisas, mas não estão dispostos a serem transformados. O Espírito Santo não é um entregador de pedidos. Ele é o fogo que consome aquilo que precisa morrer em nós. Murray dizia que orar é sempre um ato de rendição. Isso significa que a verdadeira comunicação começa quando você diz: Senhor, não a minha vontade, mas a tua. Essa frase abre um portal, porque você deixa de lutar contra Deus e passa a ser moldado por Ele. E é nesse ponto que a voz do Espírito se torna mais clara, porque você já não resiste. Repare como tudo até agora aponta para uma verdade. A oração não é uma técnica, mas uma relação. O Espírito Santo não quer que você memorize fórmulas, ele quer que você se torne um amigo íntimo. Andrew Murray falava sobre a amizade invisível que transforma o interior. Imagine isso. Você não precisa gritar para que ele te ouça, porque ele já está dentro de você. Essa consciência muda tudo. Quando você percebe que a oração é proximidade, não esforço, você para de tentar conquistar Deus e começa a desfrutá-lo. E se você acha que não é digno de se comunicar com o Espírito Santo, lembre-se, ninguém é. A comunicação não depende do seu mérito, mas da graça. Murray enfatizava que a oração é possível porque Jesus abriu o caminho. Então, cada vez que você se aproxima, não olhe para suas falhas, olhe para a cruz. É ali que está a ponte que te conecta ao Espírito. Esse é o antídoto para o sentimento de incapacidade. Não é sobre quem você é, mas sobre quem Ele é. Agora,
Aqui vai uma prática concreta que você pode aplicar ainda hoje. Reserve 5 minutos e faça o seguinte. Feche os olhos, respire fundo e diga apenas uma frase. Espírito Santo, estou disponível. Repita isso 3 vezes, sem pressa. Depois permaneça em silêncio. Não tente controlar nada, apenas esteja presente. Muitas pessoas relatam que, ao fazer isso diariamente, começam a perceber uma clareza maior, uma paz que antes não tinham e até respostas inesperadas em situações comuns. Essa prática simples é a semente de uma vida transformada. Você percebe que estamos apenas arranhando a superfície? O que Murray deixou como legado é mais do que um conjunto de conselhos, é uma escola viva de oração. E cada lição só se revela a quem pratica. A comunicação com o Espírito Santo não é um prêmio para poucos, mas um chamado para todos que desejam intimidade com Deus. Talvez você tenha vivido anos repetindo palavras sem resposta, mas hoje pode começar um novo caminho. O Espírito já está pronto. A pergunta é, você está? Agora quero que você imagine algo. Se a partir de hoje cada decisão da sua vida fosse tomada em diálogo com o Espírito Santo, como seria sua existência? Você ainda viveria no medo? Ainda se sentiria perdido? Ou perceberia que há um guia invisível em cada passo? Essa é a promessa que Jesus fez. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Esse Consolador não é distante, Ele é presente. Então, por que continuar vivendo como se estivesse só? Existe um último segredo que Murray insistia em ensinar. A comunicação verdadeira nasce no lugar secreto. Não espere que a resposta venha diante da multidão. Busque o quarto silencioso, feche a porta e ali, no invisível, descubra a voz que nunca mente. Esse é o tesouro da vida devocional. Quem pratica a oração secreta descobre a riqueza que sustenta todos os outros momentos. É ali que a fé cresce, é ali que a intimidade floresce, é ali que a comunhão se torna real. Ao atravessar essas 10 lições profundas, algo silencioso e poderoso já começou a se mover dentro do seu espírito. Onde antes havia distância, agora existe proximidade. Onde antes parecia silêncio, agora existe um sopro vivo. Andrew Murray nos ensinou que a verdadeira comunicação com o Espírito Santo não é uma técnica, mas um estado de rendição. E neste instante, você já sente que a presença não é mais invisível, mas palpável em sua própria vida interior. Se essa mensagem despertou algo em sua alma, escreva nos comentários: eu escolho ouvir a voz do Espírito. Esse será o selo espiritual que ativa sua entrega e mostra que você está disposto a caminhar nesse caminho de intimidade real. E se essa palavra encontrou você no momento exato, talvez seja porque seu espírito foi chamado a fazer parte de um campo de almas sedentas por uma vida profunda no Espírito. Inscreva-se agora e permaneça com a gente nessa jornada de silêncio, escuta e transformação. Que a presença invisível do Espírito continue a falar dentro de você com uma voz mais real do que todas as outras vozes do mundo.